Olá, boa tarde. Vamos iniciando a sessão. Deixa eu ver se está funcionando o áudio. Tá. Então, se tiver tudo ok para vocês, a gente já dá início na sessão, tá? Se puder mandar um ok no bate-papo. Eu já vou deixar aberto a enquete, que é para vocês responderem ao final do treinamento, certo? Não precisa responder agora, tá? Então, eu deixei aberto. Peraí, acho que é mais fácil eu abrir aqui. Eu deixei aberto aqui na solução, né? De hoje, no vídeo de hoje, uma enquete aonde vocês podem fazer a votação, sim ou não, mas isso vocês fazem depois, quando acabar a sessão. As dúvidas vocês podem mandar ali pelo próprio bate-papo. Então, só fazendo que eu, continuando, que eu fiz, não sei se são os mesmos que estão pela manhã, sei que alguns nomes aqui eu já vejo que são em comum com treinamentos de manhã. Então, nós estamos na Central de Soluções, no Instagram, Central de Soluções _TR. E só lembrando, para quem não assistiu pela manhã, o SPED contábil foi prorrogado para o último dia útil de julho. No caso, dia 30 de julho. Tá? Porque dia 31 é um sábado. E também estamos no YouTube, para quem quiser seguir, se inscrever no canal e ativar a notificação. E fiquem atentos à nossa agenda de treinamentos da contabilidade, certo? Que já foi atualizado com os treinamentos que vamos ter sobre contabilidade no mês de maio. E sobre a escrita fiscal, deixa eu avaliar, também já foi incluído a agenda de maio na Central de Soluções. Então, quem quiser ter conhecimento, pode procurar na Central de Soluções por agenda de treinamentos. Pronto, o primeiro link vai trazer todas as agendas, daí você avalia o módulo, né? Clica na opção que você deseja e pode verificar a agenda. Então, vamos dar início tratando dos erros de SPED contábil. Hoje nós vamos abordar os principais erros, não vamos falar de erro a erro também, porque senão vamos prolongar por um bom tempo. Então, primeiramente, a primeira solução que vocês precisam ter, acompanhados embaixo dos braços, entre aspas, eu diria que é a solução 6037. Aqui tem, nessa solução, você encontra todos os passos, você encontra todas as soluções disponíveis de erros do SPED contábil dentro da central de soluções. Não é que tem todos os erros apresentados no SPED contábil. Todos os erros que tem na central de soluções estão nessa solução. Então, aqui você pode localizar, né? Os principais estão aqui. Então, você pode vir aqui, localizar. Ah, tem um erro no meu registro J100. Dá um Ctrl F e vai até o J100 e já resolve a sua situação, né? Então, vamos lá. Vamos dar início. O meu sistema está aberto. Deixa eu ajustar aqui e podemos dar início. Tá. Então, foi prorrogado o SPED contábil, instrução normativa 2023 de 2021, né? O número 2023 do ano de 2021, em RFB 2023 de 2021, está publicado já no site da Receita, foi publicado no Diário Oficial da União ali no dia 28 de abril, e aqui então até o último dia útil do mês de julho de 2021. Então, dia 30 de julho é o prazo do SPED contábil. Só um instante que deu um problema aqui no meu cabo HDMI. Na verdade, ele tá meio ruim.
que comprar um novo. Ali, foi. Fechou. Então vamos lá. O primeiro erro que eu quero tratar com vocês, que está acontecendo muito, é um erro no J150. Vou abrir aqui a solução para vocês, que é este erro. O valor do saldo inicial do código de aglutinação informado na DRE é diferente do saldo final do código informado na DRE do período imediatamente anterior. Então, como é que fica? O que quer dizer isso? Eu vou mostrar. No ano anterior, essa mensagem também acontecia, mas não em forma de erro. Ela acontecia em forma de advertência. Então, por que acontece? Este erro ele acontece quando os saldos iniciais do J150 está diferente dos saldos finais da ECD recuperada do período anterior no registro C650. Tem até um vídeo aqui. Deixa eu ver se eu encontro para vocês. É um vídeo do ano passado, mas ele estava com uma advertência. Mas pela mesma causa, ele também vai servir para o nosso erro. Então, só deixa eu procurar aqui. 2021. Vídeos, erros na recuperação. Advertência. Estou abrindo. O vídeo ele não tem áudio, tá? Então não vai sair áudio. Aqui, no ano passado, acontecia como advertência o valor do saldo inicial do código de aglutinação informado na DRE é diferente do saldo final do código informado na DRE do período imediatamente anterior. Então, ano passado, tenho aqui as provas que gerava como advertência. Agora, neste ano, conforme eu mostrei para vocês, ele está gerando como erro. Como erro, tá? Então, o que acontece? Por que é apresentado esse erro? Dando play aqui no vídeo, né? Para mostrar para vocês, J150. Então, esse erro, primeiramente, a gente consegue identificar em qual conta ele está sendo apresentada. Que é, no campo 3, traz o código da conta. Conta 412, nesse caso. Venda de passagens. Então, vamos lá, conta de código 412. Vamos colocar para frente. Então, qual é a causa? Essa conta tem um valor inicial de 46.200. E depois, isso no registro J150. E depois, indo lá no C650, que é referente a esse de recuperada, né? Vamos lá, na última competência de transmissão das demonstrações contábeis recuperadas, para pegar o saldo do último período, nós procuramos a mesma conta de código 412. Ó, código 412, com a tela inteira. 412. Código de aglutinação, 412, C650, demonstração do resultado do exercício. Venda de passagens é a mesma conta. Então, não aqui alteração do plano de contas, certo? Então, mas o saldo, valor final é 14.600. Agora nós precisamos, daí depois aqui eu tenho até análise, né? 14.600, eu pego a calculadora no vídeo, mostro. 14.600 menos 46.200. Então temos uma diferença de 30 mil. Por que isso ocorre? Agora que nós vamos na solução. A ECD do ano anterior transmitida com registros trimestrais e não foi definido para considerar o saldo da DRE do último trimestre. Essa é a solução que está mais recorrente neste ano. Por quê? Se no arquivo do ano anterior você transmitiu o SPED contábil de forma trimestral, o que às vezes acontece dentro do contábil? Quando eu gero o arquivo do ano atual, ele traz o saldo inicial das contas do DRE com o valor total do ano anterior, somando de janeiro a dezembro. Daí fica este erro na DRE entre os saldos. Então, para corrigir uma situação como esta, o usuário, vocês, né, tem que vir até o botão Outros Dados e
Na guia Opções, marcar a opção Informar período do saldo anterior para o balanço, IDRE, e no campo Período anterior, colocar o último trimestre, por exemplo, 1/10 de 2019. E clicar no botão OK, assim vai corrigir a situação, a da primeira causa. Clica no botão OK e pronto. Como que eu consigo verificar se essa é a causa? Bom, você pode entrar no seu sistema, ver a apuração. Você pode entrar, aliás, dentro do domínio contábil, fazer a soma dos 4 trimestres, né, do período anterior e verificar se vai bater com o saldo inicial que está vindo na ECD atual, por exemplo. Outra situação, vamos continuar aqui. Lançamentos feitos após transmissão do arquivo do ano anterior ou da geração do arquivo do período atual de transmissão. Outra situação seria, você transmitiu o SPED contábil do ano anterior, certinho, fechou, né? Porém, depois de ter transmitido, foi lá, fez algum lançamento de alteração nas contas de resultado. Às vezes a alteração é saldo zero no lucro e prejuízo, porque, eu vi que era R$ 150, eu tirei R$ 150 de despesas com vendas e botei em despesa de escritório. Pronto. Tu tirou de uma conta de despesa e colocou em outra. Às vezes, tudo bem, não vai alterar o teu prejuízo e lucro do prejuízo ou lucro do período. Porém, ele alterou o saldo de cada conta que está no informativo. Dessa forma, para que não apresente o erro, o usuário tem que fazer o quê? Ou ele substitui esse CD anterior, vocês, né, no caso, ou substituem a esse CD anterior, ou ajustam aquele lançamento contábil, retorna se você transferir de despesas com vendas para despesas de escritório, retorne ao que era antes, como você transmitiu na ECD anterior, por exemplo, tá? É uma situação que ocorre. Utilizar o mesmo código da conta de resultado do ano anterior com outra característica no período atual, neste caso seria mais quando tem alteração de plano de contas, ou você tem uma conta que não utiliza, que não é uma conta que você não utiliza mais, daí você vai lá no seu plano de contas, essa conta aqui de despesa eu não uso, e você vai lá e altera a classificação contábil, a descrição da conta, e ela apresenta um saldo referente a outra situação. E isso também pode impactar em erro. Então, quando vocês forem, não, não, não façam um procedimento de utilizar o mesmo código de conta e alterar a classificação contábil, colocar uma nova descrição para outra operação. Cadastrem uma nova conta. Neste caso, você só inativa aquela conta, se for o caso, e transfere os lançamentos para a nova conta cadastrada. E, por fim, empresa nova no escritório sem implantação dos saldos das contas de resultado. Essa daqui é bem comum. Anteriormente, era tranquilo só implantar o saldo do balanço patrimonial, ativo e passivo, porque não tinha obrigatoriedade de recuperação de excedente anterior, tudo bem. O que dava mais problema era no SPED-CF depois, né? Mas, no geral, era tranquilo. Porém, agora, com a obrigatoriedade da recuperação da excedente anterior e a validação do registro J150 do DRE da ECD atual com a DRE da ECD anterior, então se faz necessário a implantação dos saldos nas contas de resultado. Eu não implantei os saldos nas contas de resultado, não implantei o balancete, implantei somente o balanço. Daí, o que eu preciso fazer para que não dê esse tipo de problema? Aí, no seu caso, você vai ter que fazer a alteração manual dentro do próprio validador conta a conta, se for o caso. Ou dentro do sistema, que eu acho que fica mais fácil você retirar o lucro ou prejuízo lá do patrimônio líquido, deixar essa diferença e implantar só os saldos das contas de resultado e fazer a rotina de zeramento. Para mim, na minha opinião, é muito mais tranquilo do que eu dentro do validador e informando o saldo inicial de cada conta. E se houver alteração do plano de contas, daí entra naquela situação de gerar o registro em 157 aqui no botão outros dados, informar alteração do plano de contas, no caso, aqui na guia alteração plano de contas.
Tá? Então, essas são as situações do erro no J150 que são apresentadas. Agora, outro erro que está ocorrendo muito comum é uma solução nova. Eu não coloquei o vídeo ainda, mas eu vou gravar hoje, tá? Sexta-feira de noite, né? Nada melhor do que ficar gravando um vídeo para colocar aqui na central. Então, opa, qual que é o erro? Qual é o erro? Agora, tratando ainda de recuperação de ECD, tem o erro do registro 655, que é os saldos periódicos da ECD recuperada. Aqui nesse registro, esse erro aqui em questão, a conta X possui natureza na ECD anterior, que é recuperada, que é diferente da natureza da conta na ECD atual, ela acontece, tá? Quando uma conta contábil foi transmitida com um grupo patrimônio líquido, por exemplo. E no período atual, esta mesma conta contábil está sendo transmitida com um grupo ativo. Esta é uma situação que pode ocorrer pelos seguintes fatos: a alteração do plano de contas, a alteração da natureza das contas nos parâmetros da empresa. Então vamos lá. Digamos que em 2019 eu transmiti um SPED contábil e nos meus parâmetros, a natureza das contas, a minha conta de resultado do exercício estava com um grupo conta de resultado. Daí em 2020, 2021, cheguei, vi um treinamento aqui, vi que o pessoal está configurando como outras. Fui ali e alterei como outras, o grupo outros. Tirei o arquivo. O que vai acontecer? Vai apresentar o erro que estamos tratando nessa solução. Que a natureza da ECD nessa mesma conta é diferente da natureza na ECD atual. Que é até o exemplo que eu trato aqui. Conta 473, ECD anterior, apuração do resultado do exercício, com natureza grupo 4 contas de resultado, e na ECD atual, com grupo 9 e outros. Isso dá erro. O treinamento vai até mais 5, Christopher. 5 não passa dos 5,5, dependendo dos questionamentos, tá? Então, o que acontece? Em todos os treinamentos sobre natureza das contas, nós indicamos que a conta transitória de apuração do resultado do exercício, ela somente serve para receber os lançamentos de zeramento, e no próprio manual do SPED-SF traz que esta conta deve ser, assim, né, configurada com a natureza outros, e muitos configuraram ela como conta de resultado. Daí, no outro ano, quando eles assistem um treinamento ou um vídeo explicativo de configuração das naturezas, os usuários vão lá e trocam. Tudo bem, é o certo. Mas daí acontece esse erro. Como que o usuário pode corrigir esse erro quando ele fez alteração nos parâmetros da natureza da conta? Ou ele vai aqui nos parâmetros e retorna a conta configurada para conta de resultado, ou ele vai ter que gerar um I-157 para essa conta. No caso, para corrigir a situação, então, quando houver uma conta, alteração de natureza da mesma, você vai ter que vir em alteração, plano de contas, incluir a conta, formar o código, né? Coloquei errado. Formar o código. No campo conta anterior, o que precisa ser feito? Incluir uma linha informando o mesmo código de conta. O saldo dela é sempre zero, certo? Então, você clica no botão OK e faz o D para, ele já vai entender como se fosse um D para de alteração somente de natureza da conta, nesse caso, entre aspas, tá? Estou falando aqui. E já vai, estou falando um método para corrigir a situação. A Daniela que tinha comentado, a Gisele comentou, esse F ficou para 30 do 5? Não, o SPED contábil ficou para 30 do 7, e o SPED SF, eu acho, opinião própria, sem fontes, não conheço ninguém na Receita, nem no governo, nem no lugar, mas eu acredito que vai ser como ano passado. Vai lá para setembro, último dia útil de setembro. Mas, por enquanto, né, não tem nada sendo conversado sobre. Cleideane, referente a esse erro mesmo, sendo de um ano para o outro, no mesmo escritório, o erro no 655. E deixa eu ver.
Este erro de natureza da conta, Cleidiane, você está perguntando. Mesmo que não tenha, mesmo sendo de um ano para o outro no mesmo escritório, Cleidiane. Então, nesse caso, não tem alteração do plano de contas, né? Por exemplo, no plano do ano anterior, a conta 473 era resultado do exercício, mas neste ano, no escritório atual, a conta é reserva de lucros. É só um exemplo. Então, se não tem essa alteração de plano de contas, tudo bem. Que a conta 473 ano passado era resultado do exercício e este ano é resultado do exercício ainda, esse erro somente vai acontecer nessa situação se houver alteração da natureza das contas lá no menu controle parâmetros. Então, mesmo que não haja essa alteração de código de conta, de código de aglutinação, mas exista essa alteração na natureza da conta, daí para corrigir, tá, esse é o procedimento que eu indico para a conta de resultado do exercício. Não vão querer corrigir pelo I-157, alterar a natureza, por exemplo, patrimônio líquido, ou, aliás, conta de passivo e ativo, né? Espera aí que deu problema aqui no meu monitor. Que... Oh, meu Deus. Tá bom. Eu vou continuar, depois eu dou um jeito nesse cabo. Aqui, então, mesmo que seja do mesmo escritório e teve essa alteração na conta de resultado do exercício da natureza da conta, você vai fazer o D para D, conta de resultado para outros, tá? Para que não dê o erro. Eu peguei uma situação como essa, por quê? Porque eu peguei um usuário, eu estava avaliando atendimento sobre alguns erros e uso, aliás, era um treinamento e o cliente perguntou: "Ah, tá dando esse erro na natureza 473. Ano passado eu entreguei conta de resultado e esse ano eu coloquei outros como você está indicando na sessão." Daí eu olhei assim: "Tá, mas então tá dando erro da natureza." Beleza. O que que aconteceu? Ele alterou a natureza e não, na verdade, sim. Ele estava configurado como conta de resultado no ano anterior e no ano atual também. Porém, o que estava acontecendo? Ele estava dando erro na conta 473 porque ela não estava sendo gerada no I-355, tá? Que é os saldos das contas de resultado no SPED contábil. No caso, neste registro, saldo das contas de resultado. Ela estava vindo para cá e estava dando erro, porque ela existia como conta de resultado e não estava vindo para cá. Daí o que que acontece? Eu indiquei para o usuário que a conta de apuração do resultado do exercício, ela deve ser com a natureza outras. Quando ele fez essa alteração, daí começou a dar este erro por conta da recuperação da ECD. Daí nessa situação, realmente a conta resultado do exercício, ela deve ter a natureza outros. Então, o que que eu indiquei para corrigir a situação? Ou ele substitui a ECD anterior, ou ele faz o D para na mesma conta, que daí o sistema já vai entender que teve a alteração na conta, mesmo que seja natureza. Daí, caso vocês tenham dúvida sobre a validação dessa informação, vocês podem entrar em contato com a consultoria, mas agora, pertinente à conta de resultado do exercício, pertinente à conta de resultado do exercício é algo que eu garanto para vocês que não vai gerar um grande transtorno, não vai gerar transtornos com o físico, por exemplo. Tá. Deixa eu ver. Tá. Então, a Cleidiane questionou. Já respondo você, Monize. No próximo erro a gente trata desse, tá? Deixa eu ver se entendi. Se em um ano a conta era ativo e no outro virou passivo, com relação à natureza, faça o D para com valores zerados apenas para a mudança da natureza. Não, é que assim, eu coloquei valor zerado porque é a apuração do resultado do exercício, tá? O D para, no campo saldo, deve ser sempre o que está escrito aqui no saldo anterior, porque senão ele não permite gravar, tá? Então, nesse caso, se você tiver uma situação que foi mudado de ativo para passivo, daí tudo bem, e tiver um saldo anterior, daí coloca aqui o saldo anterior. Mas é difícil isso acontecer. Normalmente o usuário cadastra uma nova conta contábil, né? E também uma conta de ativo, né? Dentro do mesmo
não tem como uma conta de arquivo se tornar passivo no mesmo banco de dados, sem troca de escritório, com alteração de plano de contas. Porque daí tu vai estar informando um saldo anterior, um saldo de ativo para uma conta de passivo, eu acredito, né? Só se cadastrou a conta errado e transmitiu errado, né? Às vezes. Por exemplo, é uma conta redutora, não sei, nesse sentido eu estou comentando daí, né? Avaliando o contexto geral da contabilidade. Essa situação que eu estou comentando é porque essa do resultado do exercício é muito comum ter, que é muito comum acontecer, porque eu peguei imagem em atendimento. Agora, essa de ativo com passivo, dos atendimentos que eu avaliei, não encontrei nenhuma. Somente situação mesmo que escritório que trocou de conta, trocou o plano de contas, daí antes era ativo na conta 410, era caixa, daí no novo escritório aquela conta 410 era fornecedor, nessa situação, né? Daí para corrigir, né, tem alteração do plano de contas, aqui informa. Algumas considerações quando a gente faz o registro em 157, alteração do plano de contas. Caso no plano atual a conta seja sintética, poderá cadastrar uma nova conta com a mesma classificação contábil, gerando um novo código de conta e excluir o anterior. E, aliás, a observação aqui, tá? O DEPARA deve ser feito entre contas do mesmo tipo. No caso, se no período anterior for analítica, deve gerar o I-157, transferindo para outra conta analítica. Caso contrário, pode apresentar erros na validação. Então, essas três situações que eu coloquei aqui foi um banco de dados que eu peguei de um cliente, onde ele abriu um suporte, botou o banco de dados, botou senha gerente e o técnico estava fazendo atendimento para avaliação de banco. Na verdade, nem responderam para o cliente ainda, mas eu já descobri qual era o problema dele. Ele tinha uma conta de código 410, que na ECD anterior era uma conta analítica com saldo. E na ECD atual, essa mesma conta de código 410 era uma conta sintética de receita de prestação de serviços. Daí, nessa situação, como é uma conta sintética, eu não sou obrigado a fazer o DEPARA nessa parte. Então, o que eu fiz para corrigir a situação do cliente? Eu fui lá na conta sintética. Lembrando, a conta anterior era analítica, na ECD recuperada, e na atual, a 410 é uma conta sintética. Então, o que eu fiz para corrigir? Eu fui lá e fui lá, cadastrei uma nova conta sintética com um novo código do final do plano de contas, 909, lembra até agora. Eu até mostraria para vocês se eu pudesse abrir o banco do cliente e mostrar, né? Mas é cada um com a sua informação. Mas, e daí, excluí a conta de código 410 e pronto, corrigi o erro do cliente, nesse caso. Aqui, deixa eu ver uma coisinha, rapidinho. Aqui, ó. Então, ou no caso, nessa conta 410, o usuário pode gerar alterar essa conta de cadastrar de qualquer forma, ele vai ter que cadastrar uma nova conta sintética e utilizar essa conta 410 com outra característica e fazer o DEPARA. Então tem essas duas situações que eu avaliei, tá? Porque senão ele dá o erro. Só comentando mesmo de situações práticas de um banco que eu peguei para analisar, até estava lendo aqui o que eu passei eu passei até pro técnico que estava avaliando o atendimento, já que eu já tinha feito a análise, passei para ele dar uma analisada. Então, agora, né, quem tiver dúvida com esse problema ainda, vamos continuar, pode perguntar no bate-papo. A Monize perguntou sobre um erro no C155. Esse erro é muito comum também, quer ver no ano passado. Ano passado foi um dos mais acessados. Meu cabo aqui foi. Só um instante. Ah, voltou. Não pode ficar mexendo nele. Então,
Esse é o erro, segundo erro mais acessado do SPED contábil na central, tá? Porque o primeiro foi aquele do J150. O segundo mais acessado é o erro que estamos aqui na tela agora. Aqui tá cortando, pessoal, porque eu coloquei o zoom da tela em 125%, tá? Mas assim, erro de SPED contábil, registro 655, a conta barra centro de custo com saldo final diferente de zero foi recuperada de escrituração anterior e não existe no primeiro mês de escrituração atual. Este erro, ele acontece quando recupera esse CD anterior e uma das contas recuperadas do bloco C tem saldo maior que zero, no caso. Por exemplo, se eu recuperar uma ECD anterior, onde o saldo final da conta é zero, no período atual, se eu não gerar uma conta contábil, se eu não gerar essa conta contábil no arquivo, não tem problema algum. Porque o saldo anterior era zero, se eu não gerei nesse período, é porque às vezes ela não tem movimentação, tá? Então não tem problema algum. Mas agora, se no período anterior a conta finaliza com saldo, quando eu recuperar, recuperar ECD, esta conta que tinha saldo na ECD anterior deve existir na minha ECD atual com o mesmo saldo inicial, certo? Então, o que eu consigo entender nesse erro? A conta de código 267, então, no arquivo anterior ela não tinha centro de custo, porque o campo vem em branco depois da barra, com saldo final a maior que zero, não existe no primeiro mês da escrituração atual no registro I-155. Eu tenho o vídeo, vou abrir para vocês. Diferença de valores, centro de custo, eu acho que é esse aqui. Vamos ver. Não, não é esse erro aqui, não. Talvez seja esse. Vamos ver aqui certinho. Tá aqui. Então, o que acontece? Essa é uma empresa que eu peguei como exemplo que estava apresentando o erro. Então, aqui no meus saldos recuperados, no meu C155, emite um balanço patrimonial e tal. Tá. Isso aqui é porque é pela outra causa. Ele não mostra o I-155. Mas enfim, ali na solução ela mostra. Então, no I-155 temos a imagem, a conta 267 está dando erro. O que acontece? No C155 temos a conta 267 com saldo de 852 mil. Deixa eu só abrir aqui para me olhar as perguntas de vocês, se tiver. Então, e quando eu fui verificar lá no I-155 essa conta, ela não existia e nem ao menos foi feito um I-157 para ela, a informação da alteração do plano de contas. Então, existem três situações que pode apresentar este erro. Houve alteração do plano de contas entre o arquivo recuperado e o arquivo que está sendo transmitido, sendo que no arquivo atual não foi gerado o registro I-157 ou foi informado os códigos classificações do D para incorretamente. Então, o que acontece? Lá no botão Outros Dados do informativo, aqui eu fiz só uma suposição, né? O usuário ele tem que vir na guia Alteração do Plano de Contas, informar o código da conta atual e informar o código da conta anterior no botão Conta Anterior. Daí ele coloca aqui o código da conta anterior e o saldo anterior, certo? E depois ele gera o arquivo, valida, vai fechar, tudo certinho. Outra situação, o arquivo do período anterior foi gerado pelo código das contas e o atual pela classificação. Acontece, tá? Às vezes, porque no arquivo do SPED contábil, a gente consegue emitir ele, deixa eu fechar aqui, com três tipos de código de aglutinação. Tá abrindo o cadastro, pelo código ou pela classificação contábil. Por que eu falei três? Porque na classificação contábil a gente tem a opção de gerar com pontuação ou sem pontuação. Então, se no período anterior eu gerei por código e no período atual eu estou tentando gerar por classificação, ele não vai conseguir fazer a validação dos códigos de aglutinação anterior com o atual e vai dar erro. Aí, se porventura você deseja fazer-se gerar por classificação, diferente do ano anterior, você vai ter que fazer o registro I-157, o D para aqui do botão,
outros dados do informativo também, tá? Aqui o guia alteração do plano de contas. Então vamos continuando. Foi realizado lançamentos contábeis, alterando o período anterior depois da transmissão, apresentando divergência no saldo das contas. Agora nós vamos voltar para o vídeo, que foi o que o cliente fez e garanto que pode acontecer com muitos de vocês. O que aconteceu com este usuário? Eu fui lá, emiti o balanço, e o que eu analisei? Que lá no patrimônio líquido dele, ele tinha o valor de lucros acumulados na ECD anterior, né? Um saldo de 3.879 em 2019. Daí eu fui na ECD atual e emiti um balanço patrimonial novamente. Daí o que acontece? Eu pude verificar que o meu saldo inicial, ele já estava diferente, meu saldo final e inicial. Por quê? Eu pude verificar que tinha lucros e prejuízos acumulados. O que aconteceu aqui? O usuário, ele transmitiu a ECD e depois fez os lançamentos de compensação entre lucros e prejuízos acumulados depois da transmissão, mudando o saldo dos lucros acumulados ou dos prejuízos acumulados, dependendo da situação. Neste caso, ele zerou a conta do prejuízo e transmitiu ECD. Ele transmitiu ECD e depois zerou a conta de prejuízo compensando nos lucros. Daí o saldo de prejuízo ficou zerado e não gerou a conta no SPED contábil. Então, proporcionando o erro na validação. Daí o usuário teria que avaliar ou substituir ECD anterior ou excluir o lançamento de compensação do período que fez, né? E colocar para o ano atual, para esse D atual, para não apresentar o erro, tá? Então, são situações que pode acontecer. Alteração do plano de contas, alteração de lançamentos. Isso pode acontecer também com uma despesa que eu falei para vocês. Depois que eu transmiti esse CD, verifiquei que aqui a minha despesa de venda, na verdade, era para ser despesa administrativa. Aliás, despesa de material de escritório. E você transferiu esse saldo entre despesas, onde no lucro e no prejuízo, às vezes o resultado é zero. Não dá diferença lá no meu balanço patrimonial, né? Porém, ali no saldo das contas, ele tem essa diferença e daí ocasiona os erros. Então, continuando. Vamos lá. Agora, erros comuns de DRE. Tá? Algumas dicas do que não pode ser feito para erro no DRE. Por regra, pessoal, o código. Ali, eu vou responder a Luciana primeiro. O código da conta anterior eu pego do plano de contas antigo ou no ECD. O código do plano de contas anterior, você pode pegar no código do plano de contas, você pode pegar o relatório de plano de contas antigo, não tem problema algum, que eu acho que fica mais fácil, ou simplesmente também você pode ir na ECD, anterior recuperada, e emitir ali o. Agora, deixa eu ver uma coisa. Se dá para emitir. Agora nunca parei para pensar aqui. Oh, meu Deus. Tô ruim de mouse. Outro você pode vir aqui na própria, dentro do validador, né? Naquele arquivo da ECD anterior, emitir o plano de contas. Daí vai ter o plano de contas, daí você consegue ter, assim, separados, né? Os códigos de aglutinação para você fazer o D para das contas contábeis. Tá? Pode ser mais fácil, Luciana. Porque daí você já sabe o que foi transmitido nesse ECD anterior e já sabe quais contas você precisa fazer o D para. Porque às vezes, se você pega o plano de contas anterior e emite ele por todo, às vezes tem contas que nem foram geradas no SPED contábil, que você nem precisa, ou tem saldo zero no final, que você nem precisa fazer o depara, faça só um trabalho a mais para algumas contas que não tem necessidade. Então, o depara, principalmente para aquelas contas que têm um saldo maior que zero, tá? Aquelas que tiverem um saldo final zero no período, daí você não precisa. Nessas contas principalmente contas de
patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido, né? Então vamos lá, parte de boa tarde, parte de DRE. O que eu vejo que apresenta erros na DRE? Não sei se vocês, quando configuram uma estrutura de DRE, vinculam contas sintéticas e analíticas, ou somente sintéticas, ou somente analíticas, quando vocês configuraram a DRE de vocês. Quando vocês vão configurar de uma empresa nova que está entrando no sistema, enfim, algo nesse sentido. Todo DRE tem uma estrutura, né? Então, aqui no botão Relação, vai mostrar todas as contas contábeis vinculadas a cada campo do DRE. Não pode haver contas contábeis vinculadas aos grupos de totais. Então, no caso, deixa eu fechar aqui e voltar para a estrutura. Esses campos, receita líquida, lucro bruto, despesas operacionais quando for por total, que inicia subtotal. Depois tem resultado operacional, resultado antes do IR. Esses são campos que não pode ter conta contábil vinculada. Que daí aqui no botão relação vocês conseguem avaliar. Outra situação que dá erro, às vezes no SPED contábil, é um erro que ele aconteceu mais no ano passado. Este ano, até que, pelo que eu acompanho, ele está um pouquinho mais tranquilo. Mas, não, deixa eu ver. O erro do J150 deste ano, que é ele tem o dobro de acesso, aquele do quando dá validação com DRE anterior com a DRE atual, do que o erro do ano passado, que é a solução 6959. O saldo do código de aglutinação totalizador está diferente do somatório. Esse é um erro que ocorreu. Nossa, esse erro no passado foi a bruxa, entre aspas, da domínio. Então, este erro ele aqui acontece também quando o usuário vincula vincula as contas sintéticas na estrutura do DRE, tá? Então, não é em todos os bancos que isso vai acontecer, mas em situações específicas, o sistema, isso dá erro, vincular conta sintética na estrutura do DRE dá erro. Então, o que a gente indica numa solução de estrutura de DRE? Não vinculem contas sintéticas, somente contas analíticas na estrutura do DRE. Não vinculem contas patrimoniais, né, porque o DRE é a demonstração do resultado, então somente conta de resultado. Contas patrimoniais que eu digo é passivo, patrimônio líquido e ativo, não deve existir, tá? Outros motivos que dá o erro do J150. Configuração do período incorreto para o saldo anterior da DRE. Então, no caso, lá no botão Outros Dados, tem que tomar cuidado. Deixa eu fechar aqui. Nos outros dados do SPED contábil, eu mostrei para vocês que para corrigir o erro de DRE do período atual com a DRE do período anterior, normalmente vai ser corrigido informando o trimestre anterior, quando transmitido trimestralmente. Porém, se você preencher aqui o período incorretamente, por exemplo, 1/9, ao invés de informar 1/10, né, que é do trimestre, colocar uma data incorreta ali, o intervalo, além de dar o erro pertinente à diferença de saldo entre a LCD atual e a LCD anterior, ele também vai apresentar o erro de o saldo do código de aglutinação totalizador vai apresentar esse erro também. Então aqui, ó, contas sintéticas e grupos na estrutura do DRE com operação contas somando outros grupos. Então, aqui. Então, na estrutura do DRE, relatórios informativos, PED contábil, aliás, relatórios demonstrativos DRE, no botão estrutura do DRE, não pode haver grupos de contas com grupos assim, por exemplo, cooperação contas somando outros grupos. Quando que acontece isso? Quando você faz uma configuração de um grupo total, que ele soma outros grupos, e depois você altera para contas. Daí ele fica com essa configuração interna. Daí ele dá erro, gera incorretamente o DRE no SPED contábil.
Aí, para corrigir a situação, o usuário tem que vir aqui, colocar total e não. Ou se ele realmente soma, né? Daí se você deixa, só coloca o total e já corrige. Oh, meu Deus do céu. Só um instante. Só um instante que eu tô. Peraí. Foi. Então, bom, esse erro a gente já tratou, né? Que a Noemi passou, depois a gente pode abordar, então. Deixa eu. Enquanto a gente vai tratando de outras situações, você pode ver a solução 7988. Aí depois a gente pode comentar novamente sobre essa situação. Para retornar. Aqui sobre este erro, aproveitando que a Noemi questionou, normalmente no erro ele já traz qual é a conta que está dando o erro na ECD recuperada, que é diferente da conta da ECD atual. Ó, temos aqui o código da conta da ECD recuperada, o código da ECD atual e a natureza que está na ECD recuperada e a natureza que está na ECD atual. Só para demonstrar, né? No próprio erro ele já fala qual que está dando o erro, aonde você já precisa olhar para analisar o erro. Então vamos à próxima situação sobre DLPA agora. DLPA, algo que dá Nossa, DLPA tem muita coisinha que vocês precisam ficar atentos, tá? Erro na soma de fatos contábeis, por exemplo, de DLPA. Primeiramente, obrigatoriamente, para DLPA, só um instante, na guia zeramento, destinos, lançamentos, precisa que o resultado do exercício seja transferido para lucro do período e do lucro do período para lucros acumulados. A conta lucro do período e prejuízo do período está vinculado ao grupo da DLPA, lucro líquido do ano ou prejuízo líquido do ano e lucros acumulados, prejuízos acumulados em saldo anterior de lucros ou prejuízos. Obrigatoriamente, ela tem que passar entre a conta destino para lucro do período, prejuízo do período, para depois lucros acumulados. Se você configurar a transferência direta para lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA vai dar erro, vai ficar com os saldos incorretos. Outra situação que dá erro na DLPA. Então, se você fez o zeramento incorreto, vai lá em utilitários, exclusão, opção lançamentos, seleciona, daí no quadro data, coloca o período, seleciona a opção apenas com origem, coloca exclui o zeramento e transferência de lucro barra prejuízo. Agora, existe a situação em que você emite, por exemplo, o balanço patrimonial do ano calendário, né? Vamos colocar aqui, né? De 2020. Seleciona, deixa eu desmarcar aqui. Ele seleciona para não confrontar o saldo das contas de lucro e prejuízo, tá? É importante. Apenas um instante, enquanto gera o balanço. Não sei se fiz todos os zeramentos também do período. Tá demorando. Geralmente, quando demora para emitir o balanço, ele dá erro de ativo diferente de passivo. É um treinamento que vai ter semana que vem. Não, semana que vem não, na outra semana. Não, meu ativo passivo tá fechando. Então, lá no meu patrimônio líquido, não é essa empresa, mas, por exemplo, eu tenho saldo em lucros acumulados e em prejuízos acumulados. Isso também dá erro na minha DLPA. Daí, o que o usuário precisa fazer? Vir aqui no menu movimentos, lançamentos, e fazer o lançamento da compensação de lucros e prejuízos acumulados. Como é que é feito isso? Deixa eu achar aqui para ver se eu tenho. Você vai fazer o lançamento, né? Debitando e creditando, lucros acumulados, prejuízos acumulados, compensação de lucro X prejuízo. E o que importa para não dar erro na DLPA? O campo origem
tem que estar selecionada a opção compensação lucro barra prejuízo. Se utilizar origem normal, ele vai continuar com um erro na DLPA. Sim, o treinamento ele vai ser gravado e vai ser disponibilizado no YouTube, pessoal. Quem quiser pode se inscrever lá no canal do YouTube, vou mandar o link. Daí, quando eu publicar o vídeo lá no YouTube, vocês vão receber a notificação. Daí tem que ativar o sininho ali, ou ativar a notificação do canal, tá? Então vamos continuando. Continuei DLPA, comentei transferência do lucro prejuízo, compensação de lucros e prejuízos. Agora temos mais uma situação de erro na DLPA. Distribuição de lucros, tá? Vou abrir aqui a solução que é para mostrar para vocês. Distribuição de lucros, isso. Como realizar a configuração de contas e os lançamentos de distribuição de lucros no módulo contabilidade. Eu mandei o link ali do canal no bate-papo, tá, Cleidiane? O que acontece? Quando for fazer a distribuição de lucros para gerar a DLPA, travou aqui, a DLPA corretamente, só um momento, aqui está mostrando configuração de conta. Meu Deus, está travando demais. Só um instante, né? Tá dando, tá frisando aqui um pouco. Tá. Calma aí, eu tô chegando na parte, tá? É porque tá travando, daí tô indo devagar também para não. Ó. Digamos, você apurou um valor de distribuição de lucros. Aí eu tenho minha conta de distribuição de lucros, que vai no grupo DLPA, dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados. Beleza. Daí eu tenho minha conta do passivo, que é dividendos a pagar, né? Que daí não está vinculado no grupo da DLPA. Daí depois eu tenho o lançamento da distribuição de lucros. Então, a transferência do lucro acumulado para lucros a realizar e distribuir. Este lançamento, ele deve ter a origem compensação lucro barra prejuízo também. Então, tanto o lançamento da compensação de lucros e prejuízos acumulados, quanto o lançamento de distribuição de lucros, aliás, a apuração do lucro a realizar, ela deve ter a origem compensação lucro barra prejuízo para gerar a contabilização certa. Daí depois, né, quando for transferir para dividendos a pagar, daí pode ter origem normal, certinho, sem problema algum, né? Só para deixar claro. Aqui, tem na solução certinho. Então, esses são os erros, os principais erros de SPED contábil, tá? J150, C155, e o que é isso? E DLPA. Na DMPL, o erro que acontece, a soma dos fatos contábeis, normalmente acontece pela falta do vínculo da conta contábil na estrutura da DMPL, e a DMPL é como se fosse lançamentos referenciais, você precisa gerar os lançamentos da DMPL. Então, depois de vincular as contas, você vai aqui no menu utilitários, regerar lançamentos da DMPL. J210. E um erro que é muito comum acontecer, que é o erro da solução. Essa aqui eu vou comentar porque é bem rapidinho, tá? 2261. O erro do não foi encontrado nenhuma conta referencial cadastrada para essa conta contábil. Esse erro ele acontece quando você não faz o vínculo da conta contábil ao plano referencial. Então, aqui no menu, aqui em utilitários, vincular plano referencial às contas contábeis, você deve fazer o vínculo das contas contábeis, ou caso você não queira gerar referenciamento, porque é uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, você tem a opção, como no SPED contábil não é obrigatório o plano referencial, você tem a opção de, nos outros dados, selecionar
para não gerar o registro I-051 com o plano de contas referencial. Daí você clica no botão OK. Outra situação que está dando erro no SPED contábil. Não pode... Aqui, essa daqui é importante. Essa daqui também é, mas eu vou falar da outra primeiro. Registro duplicado em relação à chave código underline CCCUST. Este erro ele está acontecendo exclusivamente quando uma conta contábil tem mais de um vínculo referencial por enquanto, tá? Então, para corrigir, é só excluir o vínculo referencial extra da conta. Se tem dois, você deixa só um e transmite o arquivo e já não vai dar mais erro. Agora, o outro erro começou este ano também. A natureza da conta referencial informada no registro 051 é diferente da natureza da conta PAI para a qual foi mapeada. Este é um erro do I-051 que acontece na seguinte situação. Você tem uma conta de ativo, natureza ativo nos parâmetros, e foi lá e vinculou uma conta referencial de passivo. Por exemplo, na conta caixa contábil, você vinculou a conta de fornecedores ou financiamentos lá do passivo referencial. Daí ele dá esse erro, é bem simples. Daí você vai lá e corrige a referenciação da conta. Agora, se você, por exemplo, configurou a natureza da conta incorreta nos parâmetros, sem querer eu botei o ativo como passivo e vinculei a conta referencial certa. É só corrigir aqui a natureza da conta nos parâmetros. Normalmente, quando você coloca uma natureza incorreta nos parâmetros, vai dar outros erros também, né? Mas só para deixar claro aqui, porque esse é um erro bem simples. Então, os erros que eu tinha para tratar, eu acho que dos principais, para não... deu uma horinha aqui falando dos principais, dos que mais acontecem, são esses. Lembrando, se vocês, quando acabar essa sessão, aliás, para quem entrou agora, aqui nessa solução que estou encaminhando no bate-papo agora, vocês podem ver todos os erros que tem disponíveis na central e a sua correção e as suas causas. E quem ainda possuir alguma dúvida sobre alguma informação, vocês podem mandar um e-mail no treinamento.domínio@tr.com e vocês podem dizer assim: eu gostaria de encaminhar essa dúvida para o Ricardo, porque não é eu que leio esses e-mails, tem um outro pessoal e normalmente eles respondem, eles só me questionam quando não sabem. Então, às vezes, se vocês quiserem já mandar direto para mim, daí só coloquem assim, por favor, ali manda ali um e-mail, tenho dúvida tal e gostaria de tirar essa dúvida com o Ricardo, que é o meu nome que estou dando esse treinamento, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar ali no bate-papo a sua dúvida, tá? Algum erro que queira ver, algo qualquer questão. E se vocês estiverem saindo da sessão, não esqueçam, eu tenho coloquei uma enquete para vocês votarem, tá? Se vocês puderem, antes de sair da sessão, clicar ali no botão aqui em votar, tá? Seria muito importante, seria bem interessante para nós. Certo. Tá, para uma empresa que é imune e isenta e no resultado tem uma conta com o nome de superávit, certo? Que as receitas superávit, como é que é mesmo? Superávit, como é que é o nome para quando é prejuízo? Eu esqueci o nome. Tá, a conta mais, tá, e a conta mais apropriada poderia me ajudar e passou na ECD sem erros e na LCF. Tá, então quando é imune e isenta, então vamos configurar aqui uma empresa imune e isenta. Controle parâmetros, configurar não, né? Só vou selecionar o plano. As imunes isentas, elas não têm um campo de lucro bruto, né? É sempre superávit e déficit, isso. Desculpa, eu tinha esquecido da palavra. Então, vamos lá. Informativos, plano referencial, imunes isentas. Vou gravar aqui. Tá gravando? Só um instante.
Isso. Tá, beleza, fechou. Então, utilitários, vincular plano referencial às contas contábeis. Quando for uma imune isentas. Vamos colocar aqui, né? Selecionar o plano referencial. Eu tenho aqui minhas contas de ativo, minhas contas de passivo, e lá embaixo eu tenho as contas de resultado, né? Vinculados ao. Deixa eu pensar. Bom, tem minhas contas de ativo, passivo e resultado, resumindo, né? Como aqui na classificação 4. Quando é PJ geral, é classificação 3, né? Então, em maneiras isentas, a classificação 4 aborda as receitas e as despesas e custos. Então, a sua dúvida, vou tratar da seguinte forma. Digamos que você tem a conta do resultado do exercício, do superávit barra déficit, né, que seria a nossa conta transitória do resultado, numa imune isenta, e temos a nossa conta de lucros ou prejuízos acumulados. A minha conta de lucros ou prejuízos acumulados, que é o nosso superávit ou déficit acumulado, a gente vincula na conta referencial 2.05050101, que é essa é a utilidade. Vocês estão. Tá funcionando ou tá travou para vocês ou vocês ouviram essa parte do lucro barra prejuízo acumulado? Superávit ou déficit? Se puder mandar um ok ali no bate-papo, tá? Que aqui no meu. Eu acho que travou. Ou meu computador travou. Imaginei. Imaginei. É que meu computador travou tudo aqui, peraí. Então, eu vou retornar, peraí. Foi, agora foi. Agora eu acho que foi. Deixa eu. Vou fechar. Tá. Não, calma aí, Cleidiane. Só um instante, tá? É que travou aqui. Tá ok? Tá, fechou. Se tá ok, vou continuar. Minha conta de lucro ou prejuízo acumulado, que é a minha conta de superávit ou déficit acumulado, a gente vincula ao plano referencial em superávit e déficits acumulados. Agora, quando formos a minha conta de resultado do exercício, aliás, vamos colocar assim o nosso resultado do exercício, aquela conta transitória, aí ela não precisa de conta referencial vinculada, tá? No caso, ela não precisa de referenciamento, mas para que ela não precise de referenciamento, a natureza da conta ela deve ser configurada no grupo outros, tá? Aqui na guia natureza das contas, deve ser configurada no grupo outros. Essa conta no próprio manual do SPED-SF, ela trata que não precisa de referenciamento. Mas, se você quiser referenciar, não tem uma conta que trata especificamente, né, sobre isso. Alguma conta referencial que trata especificamente disso. Antes, o que a gente indicava? Para não apresentar essa mensagem nos parâmetros, né? Só um instante, deixa eu mostrar para vocês. Nossa senhora, mas demora. Para não deixa eu marcar aqui e desmarcar. Para não apresentar mais essa mensagem que vai aparecer na tela nos parâmetros, só um instante, daqui a pouco aparece. Tá meio devagar aqui o sistema, o computador. Não apresentar mais essa mensagem nos parâmetros, aí nós indicávamos para vincular a conta de resultado do exercício em qualquer conta, em alguma conta de resultado no plano referencial, mas não é necessário, tá? Certo. Caso eu queira excluir essa conta, não vou conseguir. Não, você consegue excluir, tá?
Porque o que acontece nos lançamentos referenciais dessa conta, Cleidiane? Elas têm resultado zero, porque como é a apuração do resultado do exercício, é somente para confrontação, né, do débito e crédito, zerando as contas de resultado, encontrando lucro e prejuízo, que é transferido lá para o patrimônio líquido. Então, para te excluir os lançamentos, o vínculo referencial e a conta referencial, é somente pelo utilitário, né? Você vem aqui, utilitários, exclusão, contas referenciais e lançamentos referenciais, e no utilitário, seleciona a opção definir conta contábil, muito importante, definir para não excluir tudo, clica no botão incluir e coloca a conta do resultado do exercício. Por exemplo, a minha conta é a 473, então aqui vai excluir as contas referenciais e os lançamentos referenciais, tá? Não é a exclusão da conta contábil em si, é a exclusão do vínculo referencial e dos lançamentos referenciais. Aí você pode fazer essa exclusão e não tem problema algum se a conta de apuração do resultado do exercício estiver configurada com um grupo outros nos parâmetros na natureza das contas. Tá. E também, né, se você está nos parâmetros na natureza das contas, está com um grupo outros, o próprio validador ele passa sem erros, porque ele não é uma conta que ela é meio como ela é outros, ela é conta desconsiderada, sabe? É uma conta que essa conta aí é outros, então deixa para lá. Vamos colocar assim entre aspas, né? Tipo, é outros, deixa para lá, nesse sentido. Assim, bem entre aspas eu estou falando, né? Eu vou até mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês de onde que vem esse embasamento, antes da gente terminar a sessão. Se alguém tiver dúvida, pode mandar ali no bate-papo, tá? Aqui é a prorrogação do da ICD. Vamos lá no manual do SPED ECF, que é onde a gente vai analisar essa informação. PDF. Do SPED contábil. Não, do SPED ECF. Sim. Agora, ali, por exemplo, Cleidiane, conta-se do grupo contas de ativo, passivo, patrimônio líquido e contas de resultado, que é despesas, custos e despesas, custos e receitas, daí elas têm que estar vinculadas numa conta referencial do próprio grupo. A conta de ativo com ativo referencial, passivo referencial, despesa referencial e assim vai, né? Deixa eu só mostrar aqui. Hum, hum. Aqui, ó, conta resultado do exercício, página 16 do manual. Senhor amado, faz o que eu mando, por favor. Bom, ele não quer me ajudar hoje. Não quer ir? Olha que o lock tá ligado, vamos mudar aqui o negócio. 16, tá. Tá, vamos lá na página 16 por conta, porque não tá fácil. Então, na página 16, temos o campo conta do resultado do exercício. E agora vamos trazer aqui um embasamento para vocês. Conta do resultado do exercício. No plano referencial, a conta do resultado do exercício é sintética, pois representa o resultado da diferença entre as receitas e despesas do período. Caso a entidade utilize uma conta transitória analítica, que é o nosso caso, né? Resultado do exercício ou apuração do resultado do exercício para realizar os lançamentos de transferência dos saldos das receitas e despesas do período, essa conta deverá ter o código de natureza 09 outras e não deverá ser mapeada. Então, a conta de resultado do exercício, ela não precisa ser mapeada no plano referencial, tá? Então, o sistema não permite mapeamento de código de contas com código natureza 09. Então, resumindo, contas que são outras, elas não precisam de mapeamento referencial. Por isso que eu digo, essa conta é outras, então desconsidero o que tem de informação referencial no SPED contábil, tá? É por isso que eu estou comentando sobre isso. Porque o referencial ele é importante para o ECF. Você informa no SPED contábil somente se estiver obrigado a ECF.
Sim, Cleidiane, vai passar sem erros se se você configurou conforme o manual do SPEDCF, que ele trata conta do resultado do exercício com a natureza outros, que no caso, né, nos parâmetros da empresa, a conta resultado do exercício deve ser com o grupo outros, conforme trata o manual do SPEDCF, que é o embasamento dessa configuração, Isso, você pode deixar sem referenciar, não tem problema algum. Mas se você quiser referenciar para não dar erro, aliás, tem alguma mensagem do sistema por conta disso, você pode fazer a referenciação, porém, ela vai ser desconsiderada na hora da emissão do informativo. Mas o ideal, como trata o próprio SPEDCF, o manual, né, ela não precisa ser mapeada. Todas as contas com natureza 09, outros não precisam ser mapeadas. Alguém tem mais alguma dúvida? Senão, já vamos encerrando a sessão. Eu só peço para vocês que participem da enquete em aberto, tá? É só clicar ali no botão votar. E para quem surgir uma dúvida posteriormente, não tem problema algum em mandar um e-mail treinamento.domínio@tr.com. Caso não tenham mais nenhuma dúvida, vamos encerrando a sessão e nos encontramos semana que vem. Semana que vem eu vou dar esse treinamento, todas as lives do YouTube. Já coloquei o link. Ah, não coloquei o link de todas, não. Pensei que tinha. Tô colocando o link das lives, então vocês já vão poder entrar e ativar o lembrete da sessão no próprio YouTube. Aqui o meu tá um pouquinho lerdo, tá? Mas daqui a pouco já vai. Então, não sei se a internet que tá meio ruim agora. Então, aqui vocês podem definir o lembrete da sessão. Semana que vem, todas as sessões vão ser bem cedo, tá? Será às 8h45, grande parte delas. As lives no YouTube, tudo 8h45, porque às 10 tem live da Folha, né? Então não dá para fazer confrontação de horário. Tudo sessões de no máximo 1 hora, não vai passar disso. E eu já mando o link novamente aqui no bate-papo. Não, eu acho que o meu computador tá travando. Aqui mandei o link novamente da agenda, onde vocês conseguem ter os links das sessões, tá? Então, semana que vem temos natureza das contas para SPED contábil, DRE para ECD, DLPA, DMPL. Nesses treinamentos, como eles são específicos, normalmente a gente fala com mais calma, é bem detalhado o treinamento sobre todas as considerações, são dados os exemplos, é feito o lançamento, é tudo bem, é um pouco mais detalhado. Às vezes, por exemplo, um treinamento hoje a gente, 1 hora e pouquinho, a gente fala de tudo isso, só que fala mais de forma direta, né? Nesses treinamentos a gente aborda de uma forma mais detalhada. E, bom, agradeço então a presença de vocês e até semana que vem. A gravação eu já vou tentar colocar hoje no YouTube, mas até segunda-feira vou já estar disponível no YouTube e na central de soluções. E eu vou incluir também na solução, tá? Se vocês avaliarem, tem uma solução aqui embaixo, ó. Clique aqui para assistir a gravações de outros treinamentos. Nessa solução, vocês conseguem encontrar todos os treinamentos do módulo contabilidade. Então, eu vou incluir, se vocês não estão encontrando, eu vou incluir aqui nessa solução também, daí vocês só localizem como treinamentos informativos, principais erros de SPED contábil, eu vou trazer, tá? O link do canal do YouTube é esse aqui, que eu mandei agora, no bate-papo. Não sei se tem um delay entre o que eu falo e o que vocês ouvem, né? Mas eu mandei ele no bate-papo. E também, né, nos siga no canal do Instagram, Central de Soluções, _tr. Não tem um ponto .com, não. Tá. Então, obrigado pela presença de todos. Vamos encerrando a sessão e até a próxima semana. Muito obrigado.